Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu retorno aqui os comentários e resenhas de livros e filmes diversos que eu vinha fazendo aqui no canal, né? E hoje eu quero falar de um panfleto, né? Assim como grandes obras alteraram o curso da história e também da própria filosofia e sociologia, muitos panfletos que não têm a pretensão de serem científicos, mas eles também alteraram o curso de toda a questão ideológica e até mesmo influenciaram em questões mais pragmáticas, como por exemplo a questão do trabalho, que é o que eu quero falar hoje, né? Um dos panfletos mais famosos que talvez a gente conheça na sociologia é o Manifesto do Partido Comunista de 1848, do Karl Marx, e hoje eu quero falar de seu genro, o Paul Lafargue. Mas antes da gente entrar para falar propriamente desses conceitos do Lafargue, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e também compartilhe para aquela amiga ou amigo que gosta do tema das humanidades, né? E lembrando que esse meu canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, um sebo de excelência dos meus amigos Douglas e Simone, né? Que eles pegam livros nos sebos aqui de São Paulo e disponibilizam, livros raros, né? Por isso que se chama Pepitas, e disponibilizam na sua página do Instagram, que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dessa página. E se vocês falarem que encontraram o sebo Só Pepitas através do canal Davi Vega, do meu canal, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro, né? Também eles estão no estante virtual como Atena Romana. Vale a pena vocês conferirem, beleza? Bom, a gente vive num período neoliberal, né? O neoliberalismo ele ganha espaço, sobretudo. Uma das primeiras experiências neoliberais foi o Chile, do Pinochet, né? É pouco falado isso. Na época da Margaret Thatcher, aqui na América, Margaret Thatcher nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? A Margaret Thatcher no Reino Unido contribuiu e colaborou para o movimento do golpe de Estado do Pinochet nos anos 70 no Chile, né? Então o Chile teve uma das primeiras experiências neoliberais, inclusive com economistas como Milton Friedman, que era da escola de Chicago, que foi para lá e tudo mais. E o Ronald Reagan nos Estados Unidos, no final da década de 80, com o fim da União Soviética, há uma espécie de vitória do neoliberalismo no mundo, né? E o neoliberalismo, ele resgata alguns conceitos que já vinha da época da Revolução Industrial, no século XIX, que principalmente é o conceito do ethos do trabalho. O ethos do trabalho, o ethos seria algo que condensaria algumas características inerentes e uma espécie de comportamento, né, que a pessoa atrelada a esse universo pretensamente deve ter. Esse ethos do trabalho é a valoração do trabalho enquanto uma vocação. E aí, antes mesmo de falar do livro, eu gostaria de falar desse outro livro aqui, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, brilhante, escrito por Max Weber, o sociólogo que pensou a burocracia, né, que estudou a burocracia. Ele vai falar nesse livro da questão do protestante, como ele tinha uma relação com o trabalho, a relação de predestinação. Você é predestinado e ganhará os céus com acúmulo de capital, de trabalho, mas ele deveria estar ligado à sua vocação. E dizem que em alemão, eu não falo alemão, mas dizem que em alemão, assim como em português a gente pergunta o que você faz, né? O que você faz no sentido de trabalho? Você conhece uma pessoa, e aí, o que você faz? Qual é a sua profissão? Eles perguntam qual é a sua vocação. Então essa ideia de vocação ela está ligada à ideia de trabalho. É uma coisa muito alheia a nós brasileiros, ou pelo menos ibéricos em grande parte, porque o trabalho para nós ele sempre foi visto como uma tortura. O trabalho vinha daquele antigo instrumento medieval de tortura, o tripalium. E ainda mais um país de passado escravocrata como o Brasil, o trabalho manual, o trabalho braçal, ele sempre foi visto como algo
que o escravo fazia, né? O senhor e os seus filhos, os eleitos, os privilegiados, não era uma ofensa quando eles iam fazer algum trabalho, se eles tinham que se rebaixar ao nível das castas mais baixas de escravos que tinha que desempenhar um trabalho mais manual, né? Essa ideia também está muito ligada até às castas da Índia. As castas mais baixas da Índia, como os Dalits, eles são aqueles que limpam os dejetos, né? Os que limpam os dejetos, os que limpam fossas, os que limpam os esgotos. Eles são esse tipo de trabalho mais degradante, vamos dizer assim, ele é atrelado às castas mais baixas. E os Brahmanes, né? Os Vaixás são os intermediários, que era inclusive de onde vinha o Gandhi, né? E os Brahmanes, que é a elite, eles elevam seu espírito através do intelecto, através das artes, como bons aristocratas, né? E esses trabalhos manuais são deixados às castas mais inferiores, né? Eu li uma vez uma citação que fala que o verdadeiro aristocrata é aquele que possui vida interior, aquele que pode elevar através do intelecto e da erudição o seu espírito, não no sentido religioso de espírito, mas no sentido até metafísico de interiorização. Essa noção de alma que o Descartes tenta provar nos seus estudos, do penso logo existo, é o que nos faz diferenciar até através por conta dessa racionalidade dos demais animais. Mas o trabalhador que vive imerso numa função repetitiva, alienante, ele não tem tempo para conseguir ter essa elevação do seu espírito. Então existe uma classe dos eleitos que são aqueles que podem ter tempo. Por isso que eu falo que o aristocrata não é só aquele que tem uma vida interior, mas é aquele que possui tempo. O tempo é uma das coisas principais e primordiais, né? Então vamos falar do Paul Lafargue. Paul Lafargue, que é do livro que eu quero falar hoje, ele escreveu um ensaio chamado O Direito à Preguiça, ainda no século XIX. Ele foi genro do próprio Karl Marx e escreveu um livro sobre o Capital, que é um livro de uma versão mais facilitada, né? Mais condensada, mais acessível ao público leigo, sobre as ideias do Marx do Capital, que tem vários volumes e é um trabalho muito mais complexo. Mas o Paul Lafargue conseguiu condensar numa edição única e mais simplificada, né? Para exemplificar os conceitos a um público mais leigo, né? Mas dizem que o Marx não gostava muito do Lafargue, né? Do seu genro Lafargue, né? Eles tinham muita rivalidade, né? E o Lafargue ele acaba sendo uma espécie de anarquista, né? Se o Marx defendia mais o governo operário, a ditadura do proletariado e tal, o Lafargue era mais anti-Estado, né? Embora o Marx negue o Estado quando se atinge o comunismo, né? O Estado operário não seria mais necessário, mas o que se viu na história é que todos os regimes comunistas fortificaram o Estado e se tornaram estatizantes, né? O Lafargue já é mais anarquista nesse sentido, né? Ele já tem uma veia mais anárquica, né? Por que eu comecei esse vídeo falando do neoliberalismo? Porque por muito tempo se pensou que a técnica, o advindo da técnica, fosse libertar o ser humano, o homem, né, do trabalho, que ele pudesse facilitar a sua vida. Então não seria mais aquela indústria de produção em série taylorista, do Frederick Taylor, né, que foi um nome clássico da administração, que pensava a empresa como um todo e cada operário como parte de uma engrenagem, como um parafuso de uma engrenagem, que até brilhantemente o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, faz uma paródia ao Taylorismo, né? Aquele modelo de administração científica que tinha, né? da administração, onde o empregado ele se tornava uma parte da máquina e não podia nem pensar. Trabalhava praticamente de mais de 12 horas imerso
naquela função repetitiva, né? O personagem do Chaplin fica apertando parafuso e acaba ficando louco e sai apertando tudo. Então é uma crítica brilhante que o Charlie Chaplin fez. E tem aquela parte do filme, né, que eles vão tentar vender a máquina de alimentos, né, para o cara não ter nem tempo de pausa de almoço. Ele tem que comer trabalhando, né? Bom, e eu comecei falando do neoliberalismo porque o neoliberalismo resgata esse ethos e valor do trabalho, mesmo com o advindo da técnica, fazendo a gente crer que todos nós somos uma empresa em potencial. Esse pós-modernismo do trabalho diz que nós somos a nossa própria empresa, e aí está ligado à ideologia, essa ideologia neoliberal, ela vende isso a todos nós, que o trabalhador que só tem a sua força de trabalho e é a parte mais fragilizada numa negociação com o empregador, ele acaba vendendo a sua única coisa que ele tem, que é a sua força de trabalho, e estão tentando convencer os trabalhadores hoje que eles mesmos são suas próprias empresas. Isso não deixa de ser verdade. A gente sabe que em algumas atuações a própria CLT ela também pode prejudicar mais do que ajudar, né? Eu tenho um amigo que ele está trabalhando no campo, né? Ele é agricultor, e ele fala que ele tinha uma espécie de jornaleiro que trabalha por jornada e ganha por dia, né? E ele fala que onde ele trabalha, ali no interior de Minas Gerais, é muito mais vantajoso ele ganhar por trabalhos feitos ou horas de trabalho do que se ele fosse contratado CLT. Parecido com a questão da uberização, os Ubers e os próprios entregadores de aplicativo. Há que se discutir essa ideia de se a CLT e uma regulação do trabalho vai trazer realmente benefícios ou não. Mas o fato é que tentam vender essa ideia de que nós somos a nossa própria empresa e que tudo é mercantilizado, até o seu conhecimento é mercantilizado e a sua própria imagem. Então você sendo um empresário de si mesmo, você tem que vender tudo, até a sua imagem, né? Então tudo está à venda, né, nessas relações de trabalho e tudo mais, né? Tem um outro livro aqui que eu gosto bastante, que é o do Domenico Di Masi, um sociólogo italiano que faleceu esse ano, inclusive, né? No ano de 2023, que ele escreveu O Ócio Criativo. E aí ele fala que uma das características da pós-modernidade é que nós vamos ter mais tempo para se dedicar ao ócio, e o ócio acaba se tornando também um trabalho. De certa forma, ele teve razão. Eu estou gravando esse vídeo, escrevo livros também, mas eu estou gravando esse vídeo com esse comentário, que eu encaro isso como um trabalho, mas também é um ócio para mim. Mas a verdadeira origem do ócio, ela está na Grécia Antiga. Os gregos não tinham esse ethos do trabalho. Claro, eles tinham uma boa parte de escravos que faziam o trabalho pesado para eles. Mas os filósofos gregos, tanto Platão quanto Aristóteles, do panteão grego, né, da ágora grega, o próprio Sócrates também era quase um mendigo, né, que vivia relativizando o logos, né, foi até condenado a se suicidar tomando cicuta, porque ele foi considerado o corruptor da juventude, né, e da democracia, né? Mas na democracia ateniense, lá na Atenas, você tinha uma grande elevação do espírito e do intelecto, e até mesmo pelos sofistas que vendiam a sua filosofia, que ganhavam dinheiro, e o Sócrates não concordava com isso, né? Vendendo o seu conhecimento. Mas todos esses eram avessos, tinham aversão ao trabalho manufaturado, né? E ao trabalho físico mesmo e tudo mais, né? Eu me lembro também de uma passagem do filme do Mauá, do Barão de Mauá, com Paulo Betti, né? Que ele trouxe essa ideia capitalista de um empresário do império, né? Construindo as linhas férreas e tudo mais. E ele faz as honras para o imperador Dom Pedro II colocar a primeira pá de terra lá no trabalho.
E isso foi uma ofensa, porque a elite, a aristocracia, os monarcas não poderiam se rebaixar a pegar numa pá e jogar a terra para começar a obra, né? Só que na ideia do ethos do trabalho do Irineu Evangelista de Souza, né? O Barão de Mauá, isso era uma honra, né? E isso é o que nos difere de outros países, até como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as autoridades são os primeiros a dar exemplo do trabalho. Né? Quando tem uma obra, quando tem alguma reforma, você vê muitas vezes políticos de grande escalão vestindo macacão de operários e trabalhando junto com os operários. Nos tempos de guerra, você via pessoas da elite, membros da nobreza, ajudando às vezes como enfermeiros, ajudando às vezes fazendo trabalhos manuais mesmo em prol de uma causa comum. É uma coisa que é muito difícil de se ver no Brasil e nos países que tiveram passados escravocratas, embora os Estados Unidos também teve um passado assim, né, escravocrata. Mas os países que tiveram passados escravocratas da América Latina, né, sejam escravizados negros ou indígenas, né? A gente não tem realmente essa ideia do ethos do trabalho da mesma forma que muitos países saxãos têm. E o Paul Lafargue vai falar justamente isso. Ele cita a Espanha logo no início do panfleto dele, falando que os espanhóis falavam que el ocio es descanso, né? Que eles falavam que o ócio é necessário, que é muito importante que se tenha o descanso, embora a Espanha viesse se degradando por conta da Revolução Industrial e a introdução de algumas indústrias na Espanha já no século XIX. Mas o movimento nos países ibéricos ele foi muito diferente dos países saxãos. Então, o povo ibérico tem uma veia mais aristocrática, de fato, mais contemplativa, né? O próprio Gilberto Freire vai falar dessa questão do ibérico no brasileiro, entre outros hispanos, que é aquele que tem o tempo livre, né? E o tempo aristocrático é diferente do tempo do negócio, do tempo daquele que precisa lavourar, transformar a terra para buscar o seu pão. O tempo, time is money, né, que os americanos falam, né, o tempo é dinheiro, é uma coisa que não pegou muito nos países ibéricos. É claro, hoje em dia já está todo mundo americanizado, né, e com essa ideia mais saxônica e do ethos do trabalho. Mas por muito tempo esse time is money, o tempo é dinheiro, não valia para o cidadão ibérico que tinha essas características mais de tempo livre, que se dedicava à contemplação, à filosofia, né, que é uma coisa que vai na contramão do tempo é dinheiro, né? Bom, e o Lafargue fala, inclusive, comparando os cavalos selvagens dos cavalos que aram a terra, né? Que colocaram um arado no cavalo para ele arar a terra, né? E como é diferente o grande Mustang, né? Selvagem, o cavalo selvagem, os cavalos dos pampas, né? O cavalo livre, que não foi domesticado pelo homem ainda. O cavalo selvagem ele é imponente, ele tem uma figura, ele é livre, né? Ou verdadeiramente livre, né? E se você comparar com o coitado do pangaré que tem que arar a terra e que foi domesticado no sentido de levado ao trabalho, né? É muito diferente você ver um cavalo selvagem livre de um cavalo aprisionado pelo trabalho, né? E ele faz essa comparação com os homens, né? Eu digo que nós, seres que foram sempre livres, incomoda essa liberdade e esse tempo contemplativo que o sujeito tem para elevar o seu espírito em detrimento daqueles que não podem fazer isso também, né? Tem um ressentimento que pode ser atrelado até o ressentimento de classe, mas não só de classe, porque existem pessoas também que ganham muito dinheiro, mas não têm tempo, eles são totalmente escravos do seu trabalho. Então não é necessariamente só de classe, é daquele que tem o direito, que tem a possibilidade, melhor dizendo, né,
a possibilidade de ter uma vida interior em detrimento daquele que não tem. E geralmente o escravo, e essa é uma das minhas críticas, né, ao igualitarismo, o escravo, ao invés dele querer emancipar os demais e tirar da alienação o trabalhador e emancipá-lo de fato, a lógica do escravo é colocar mais grilhões e grilhões naqueles que são livres. Porque a forma dele viver, de se fazer justiça, não é emancipar a todas. É transformá-lo à sua imagem e semelhança de escravos àqueles verdadeiramente livres. Então a lógica dele, às vezes até inconsciente, não é o que ele de fato o que ele pensa, mas inconscientemente, o ato de se fazer justiça para ele é colocar grilhões nos que são livres, ao invés de livrar a todos, emancipar a todos. Essa ideia de emancipar a todos também é complicada, porque alguns defendem, principalmente os mais de esquerda, defendem a ideia do cálculo de soma zero. Se existem pessoas que são livres, é porque tem uma grande maioria trabalhando para que essas pessoas possam ter tempo de elevar o seu espírito, elevar o seu intelecto, né? Contemplar as artes, se dedicar às questões mais abstratas, né? E aí tem esse cálculo de soma zero. Os mais liberais não defendem esse cálculo de soma zero, falam que não necessariamente uma coisa implica na outra. Aí vai uma discussão que é longa, que eu não quero trazer aqui, né? Mas o Paul Lafargue, então, ele fala do movimento ludista, né? O ludismo foi um movimento que os empregados destruíam as máquinas, né? Quebravam as máquinas lá na Inglaterra do século XIX. Eles eram meio anarquistas também, porque diziam que essas máquinas escravizavam eles. E aí aquela ideia da técnica, que ao invés de libertar o homem, nos livrar do trabalho pesado, a técnica acabou fazendo a gente trabalhar ainda mais e se escravizar ainda mais. Ele fala do desemprego, como o desemprego é usado ideologicamente pelos grandes industriais, os burgueses, né? Como uma forma de barganha para aqueles que só possuem só têm a sua força de trabalho e só podem vender a sua força de trabalho. E aí o desemprego em massa acaba sendo vantajoso para o patrão, vamos dizer assim, que ele pode falar para o empregado ou para o candidato ao emprego que se ele não aceitar aquelas condições de rebaixamento de salário, de degradantes e tudo mais, e perdas de direitos, ele vai ter uma fila imensa de outras pessoas que estão querendo aceitar aquela condição, né? Aí, por conta do desemprego, o empregado acaba aceitando condições subhumanas porque ele realmente precisa, né? O movimento que afluiu as grandes cidades como Londres foi um movimento de grande êxodo rural das regiões agrícolas para as regiões urbanas, né? E também tem aquela ideia, e é o que eu defendo, do distributismo. Tem um vídeo falando do distributismo, vou deixar na descrição desse vídeo para vocês assistirem o link, caso vocês queiram. A ideia de que esse movimento de quando as pessoas deixaram seu pedaço de terra, deixaram de plantar em forma de subsistência e fazer a pecuária de subsistência e foram para as cidades se tornarem operários, acabou contribuindo para essa concentração de renda e a própria anulação da própria propriedade privada, porque eles acabaram perdendo suas terras de origem para ir morar em locais irregulares, como as favelas, por exemplo, e serem mão de obra das indústrias, né, das grandes cidades, do meio urbano. E aí a própria Igreja Católica, pela Rerum Novarum, né, que era a encíclica do Papa Leão XIII, falava que o capitalismo fez isso e que o certo era o distributismo. As pessoas teriam um pedaço de terra, porque o distributismo ele anula a concentração da propriedade na mão de poucos e também da coletivização da propriedade, que também vai concentrar a propriedade na mão de uma elite, na mão da elite dirigente. Então o único caminho é um meio termo, que seria mais ou menos o distributismo, né? O Chesterton fala muito disso, né? E eu me considero um anarquista conservador, né? Eu me considero um anarquista
mas ao mesmo tempo eu tenho um carinho pela tradição e pelas instituições culturais, né? E o Chesterton dialoga muito com esse tipo de ideologia, vamos dizer assim, né? Bom, o Lafargue vai dizer também, então, tirando essa questão da técnica, que os burgueses, como eles surgiram como uma classe revolucionária, né? Só que depois teve a traição da burguesia quando ela se aliou ao clero. E a burguesia passou a ser contra-revolucionária. E aí até mesmo o Marx escreve no 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, né? Em 1848, o movimento que era para ser revolucionário acabou sendo traído pelos burgueses que aderiram à contra-revolução do Luiz Bonaparte, que era o Napoleão III, né? Terceiro, sobrinho do Napoleão Bonaparte. E aí teve uma contra-revolução que traiu os próprios ideais da Revolução, que vinha desde 1789, da Revolução Francesa. Então, a burguesia, e isso é uma coisa que acontece em praticamente todas as instituições humanas e sociedades, quando o sujeito ascende, ele esquece das suas origens. Ele não é mais aquele mesmo revolucionário de quando ele estava na base da pirâmide. E ele acaba traindo a revolução porque os privilégios que a ele é concedido acabam subindo a sua cabeça e fazendo ele ter um outro comportamento que não é mais o comportamento de quem está à margem. Por isso que as revoluções socialistas nunca deram certo e só beneficiaram grande parte uma elite dirigente, né? Que essa elite dirigente, por mais que tenha sido operárias no passado, quando elas ascendem, elas passam a ver a população de cima do Estado, né? Não é mais como quando eles eram desprivilegiados, né? O privilégio faz eles enxergarem de uma outra forma, né? Essa própria ideia de negócio, né? Negócio é negar o ócio, né? Então, eu tenho um negócio, vou fazer um negócio relacionado a trabalho, você está negando o ócio. E o ócio, ele é importante para, que seria o direito à preguiça, né? Ele é importante para qualquer cidadão, porque é um momento de contemplação e de um exercício da subjetividade. É o exercício da subjetividade que nos torna diferentes de um animal que não tem uma razão, que tem até uma certa racionalidade, mas não tem a razão. O homem, ele se caracteriza por ser racional. E se você não pode trabalhar, não digo trabalhar, essa palavra trabalhar não, mas se você não pode estimular a sua subjetividade, você pode estar sendo considerado, reduzido a uma condição animal, que era a condição do empregado que trabalhava mais de 12 horas, mulheres, crianças, idosos, que é o que o Marx chama de exército industrial de reserva, né? E aqueles que se rejeitavam ao trabalho e iam viver na rua, como o Diógenes na Grécia Antiga, né? O Diógenes que morava num barril, que tinha uns cachorros e se tornou uma espécie de mendigo, né? na Grécia Antiga. Esses que seguiram a linha do próprio Diógenes, né? Se tornaram o que eles chamavam de lumpenproletariado. O lumpenproletariado é uma parte do proletariado que não atingiu nem a categoria de operário, né, nem de proletariado, que seriam os moradores de rua, os vagabundos, os alcoólatras, né? E muitas vezes essas pessoas não se sujeitam e não aceitam a vida do trabalho mesmo, né? A grande devoradora de caipiras, que é a cidade de São Paulo, né? Quantas pessoas vinham não só do Nordeste, mas até do interior de São Paulo e foram marginalizadas na grande metrópole, né? Acabando indo para o alcoolismo, para a criminalidade, porque é uma outra lógica muito pesada e muito cruel. São Paulo é uma das cidades do mundo que mais se tem pessoas que tomam remédios psicoativos, né, psiquiátricos, porque é muito difícil você viver numa devoradora de caipiras, numa cidade como essa, né, que destruiu a liberdade, destrói a liberdade de todo ser livre que tem contato com a natureza, quando ele é obrigado a se tornar um operário e trabalhar nas grandes indústrias e tudo mais. Embora São Paulo hoje seja mais voltado ao terceiro setor, né, ao setor de serviços e tal,
e muita indústria saiu daqui. Mas até pouco tempo, o ABC, por exemplo, tinha muita indústria. E aí surge o sindicato, já falando do ABC, né? Surge o sindicato, que é as unions, né? Trade unions, que são os sindicatos que defendem os interesses dos trabalhadores e que conseguiram, graças até ao socialismo, não implementar o socialismo de fato, mas conseguiram adquirir direitos, né? Bom, eu anotei aqui, tem a questão do tripalium, né? O trabalho vem de tripalium, um, um instrumento de tortura da Idade Média, né? E teve um ensaio que foi escrito pelos burgueses, que é o An Essay on Trade and Commerce. Esse Essay on Trade and Commerce falavam das Ideal Workhouses. Ideal Workhouses seriam casas de trabalho que seriam Ideal Workhouses, casas ideais de trabalho, onde os empregados ficariam confinados. E assim, quanto menos ócio eles tivessem, quanto menos tempo para o ócio eles tivessem, mais dóceis eles seriam aos interesses da burguesia industrial, né? Então era a exploração de fato, né? Tem a questão da alienação do trabalhador. O trabalhador ele é alienado, estrangeiro de si mesmo, né? E a coisificação da pessoa, né? A coisificação da pessoa. Mas nessa questão da alienação do trabalho, tem uma questão que ele fala, o Paul Lafargue, que os trabalhadores, eles não consumiam aquilo que eles produziam, né? Eles trabalhavam sem nem ter a possibilidade de consumir aquilo que eles produziam. E isso vai mudar com a lógica do Fordismo. O Henry Ford, na época do modelo T, dos carros modelo T, ele vai fazer com que o próprio trabalhador, do trabalhador em série, da linha Fordista, ele possa ter a possibilidade de consumir o produto que ele produz, né? Que ele manufatura. Isso foi muito revolucionário, porque no século XIX os trabalhadores trabalhavam e nem conseguiam consumir aquilo que eles produziam, né? E aí o Henry Ford conseguiu fazer com que o trabalhador pudesse pelo menos comprar os carros. Ele queria que todo trabalhador pelo menos tivesse um carro, e era aquele carro na época do modelo T, né? Bom, e para terminar então, um pouco mais sobre a vida do Paul Lafargue, né, que escreveu esse brilhante Direito à Preguiça. Ele era cubano, né, nasceu em Santiago de Cuba, e foi para a Europa, né? Ele tinha até a ascendência de mulatos cubanos, né? Aqui da América, né? Não sei se talvez fosse um dos motivos do Marx não gostar muito dele, que naquela época o racismo era muito forte. Não sei se era exatamente por isso ou pela sua veia mais anárquica, né? E ele viveu na França, viveu na Espanha, viveu na Inglaterra, né? Até que foi genro do Karl Marx, né? E ele e a sua esposa se suicidaram. E ele deixou uma carta antes de se suicidar, né? Deixou uma carta falando sobre o seu suicídio e tudo mais. E então ele tinha essa característica, né? Mais anárquica. E Cuba, curiosamente, vai ser um país que teve uma revolução, né? Nos anos 50, né? Mas, lógico, quando ele vai lá para a Europa, estava muito distante disso acontecer, né? Bom, eu separei umas partes aqui que eu gostaria de ler para vocês, né? O provérbio espanhol diz: descansar é saúde. Descansar é saúde. Como eu disse, os ibéricos sempre teve uma ligação com o ócio diferente, né? Não é à toa que o próprio Max Weber, no Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, fala que o negócio do católico é dormir bem e o negócio do protestante é comer bem. Então o protestante está preocupado em comer bem, né, em conseguir ter lucro, dinheiro e tudo mais, enquanto o católico quer descansar bem, né, quer dormir bem, né. O que vale a gente lembrar é que a mais-valia, ela não é necessariamente o lucro, né? A mais-valia é um excedente que
o empregador vai pegar, o industrial vai pegar e investir na produção para extrair mais valia. Então, se você tem um produto que demora 4 horas para ser feito, mas você trabalha 8 horas, essas 4 horas restantes é a mais-valia que vai para e você recebe só por 4, né? Mas essas 4 horas restantes ela vai para o industrial e ele vai investir esse dinheiro para extrair mais-valia do trabalho, né? Uma das coisas que o marxismo erra um pouco é a questão de ver o valor da mercadoria como o trabalho embutido, a quantidade de trabalho, é o valor trabalho, que a gente sabe que hoje em dia é um pouco mais ultrapassado essa visão, né? Deixa eu ver aqui mais. Ele fala que o próprio Cristo, pregou a preguiça no Sermão da Montanha. Ele falou: contemplai o crescimento dos lírios, dos campos. Eles não trabalham nem fiam, e toda a vida, digo-vos Salomão, em toda sua glória, não se vestiu com maior brilho. Então vamos contemplar as flores, os lírios, vamos ser livres, né? No Sermão da Montanha do próprio Jesus Cristo ele já defendia isso, né? O Marx escreveu dizendo que quando a sociedade fosse comunista de fato, que é uma coisa que nunca aconteceu, ele tinha a ideia utópica de que o trabalhador seria trabalhador de manhã, pescador à tarde e poeta à noite. Então ele poderia ter tempo para tudo, para trabalhar, para ser poeta, para ser pescador, para contemplar a vida e exercer a sua subjetividade, mas infelizmente muitos países comunistas escravizaram o seu povo, né? E o povo acabou sendo mais escravo e trabalhando sob o jugo do chicote, né? Muito pior do que no país, numa economia livre, né? Uma economia onde o empregado pelo menos tem a opção de escolha no que ele vai trabalhar, né? Bom, é um tema que dá para falar muitas coisas, não tem como falar tudo aqui. Além do direito à preguiça, eu recomendo a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo e o Ócio Criativo do Domênico de Masi, tá certo? Então é isso, pessoal. Esse era o comentário que eu queria fazer. Curta, se inscreva, compartilhe, deixa o like. Vamos sempre promover a literatura em geral. Muito obrigado, gente. Grande abraço.